Boa noite, meus queridos amigos, né? Fazendo esse vídeo aqui para comentar sobre algumas coisas que acontecem na direita, né? Inclusive, relembrar uma situação bastante curiosa que foi um vídeo que eu fiz lá em 2020, nessa mesma época, que foi sobre o Mauro Fagundes e tal, que estava na época do Terça Livre. Teve aquele enrosco com a Tef Ferrari. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Lembram? Pois é. Então, ele teve o canal hackeado e tal. Eu imagino que é uma situação muito desagradável você ter o canal hackeado, né? Mas aconteceu, né? E minha opinião sobre ele é a opinião que eu tenho sobre muitos canais, né? É um cara que eu não vejo como um cara, um conteúdo, um discurso bom, né? Um discurso coerente. Então é um cara que eu particularmente eu não aprovo o discurso dele, né? E foi um vídeo que na época deu muito o que falar, né? É um vídeo que eu me lembro muito bem que deu muito rage, até porque ele tinha muita popularidade pelo aquele público cativo de Terça Livre, de Jovem Pan, entre muitos canais da direita que na época estavam com muita audiência, muito destaque, né? Então foi uma coisa assim, bastante interessante, não pela questão do rage, até porque eu acho que quem cria conteúdo no YouTube não tem que se preocupar com rage, até porque se você se intimidar por críticas e certos ataques, você nem canal deve ter. Minha opinião, né? Acredito que se você não gosta de algumas críticas, tudo bem, né? E naquela época, né, 2020, foi uma época muito interessante, por isso que eu queria trazer esse assunto. Que foi a questão, por exemplo, do que naquela época estava tanto em alta a questão do Covid, né? Como também a questão, por exemplo, dos olimpianos que estavam na época com muita força mesmo. Tá? Eu me lembro que naquela época que começou, os olimpianos começaram a ir para cima do governo naquela época, né? Eu me lembro que até a Sarah Winter foi presa, foi uma coisa assim bastante notória que deu muito o que falar e muitas pessoas não esperavam esse tipo de coisa, né? E naquela época, eu me lembro que muitas seitas estavam aparecendo com os olhos verdes, que estavam com o objetivo de defender o Bolsonaro na época, né? Inclusive o professor Olavo estava já criticando o governo Bolsonaro naquela época, né? Apontando alguns erros que culminaram na sua derrota, né? E muitas pessoas não gostavam. Então naquela época foi uma época muito interessante, né? Foi uma época que eu ainda estava meio que preso ao bolsonarismo, né? Acredito que o bolsonarismo, muitas pessoas ainda não conseguiram se desprender totalmente ou de maneira sincera, porque muitas pessoas por medo, naquela época, se você criticasse um ai do governo, você era massacrado, né? Então foi uma época que as pessoas não ainda estavam com um pouco a cabeça fechada, né? Então eu não tenho nem um pouco de saudade daquela época, muito pelo contrário, prefiro hoje. Ah, mas hoje tem um PT, sim, tem um PT, tem um Xandão, mas tem o que? Tem a verdade. Quando você tira algumas amarras, por mais que algumas coisas pareçam ser mais difíceis agora, mas eu prefiro hoje, 2023, do jeito que as coisas estão, mas pelo menos tendo aquele entendimento que eu não tinha há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu acho que foi uma época muito terrível,
2020 foi um ano muito terrível, as pessoas estavam muito presas a canais, tinham muita. As pessoas tinham muita medo de falar certas coisas que pensavam. Hoje eu não vejo tanto isso, tá? Eu não vejo tanto isso como eu via lá naquela época. Muitas pessoas se sentiam intimidadas naquela época, sabe? Então é muito ruim, é muito ruim isso, né? Você não poder falar o que você pensa por medo ou por sei lá, por covardia, sabe? Então, graças a Deus, hoje, pelo menos, por mais que as coisas sejam mais difíceis, né? Hoje seja mais complicado você poder falar o que você pensa, mas hoje eu acho as coisas muito melhores do que naquela época, tá? Muito melhores. Muito mais, é, muito mais tranquilas em muitas coisas, tá? Muito mais elucidativas, tá? Sabe, porque é muito complicado, galera, você não poder falar o que você pensa por medo de opinião dos outros, tá? Então foi uma época que as pessoas naquela época 2020 ainda estavam com essa coisa de ficar presas ao bolsonarismo, de ficarem ainda presas a um, como eu posso dizer, a uma prisão mental, tá? Sabe? Eu acho muito melhor agora, porque pelo menos a gente sabe aonde a gente está se metendo. Naquela época ninguém sabia onde estava se metendo. Pode ter certeza disso. As pessoas não sabiam aonde estavam se metendo, sabe? Era uma época terrível, galera. Era uma época que, como poderia dizer, todo mundo estava preso naquela bolha ideológica, era uma prisão. Por isso que eu penso, hoje, por mais que as coisas sejam difíceis, até de uma maneira mais hoje você não pode ter tanta liberdade para falar as coisas como a gente tinha até 2019, mas isso começou lá em 2020. Isso não começou agora em 2023. E você ser punido por algumas opiniões. Isso começou lá no passado, sabe? E muitas pessoas elas não têm coragem de admitir isso. Elas não têm coragem de admitir, porra, mas naquela época realmente era, era o quê? Lembra da Sarah Inverno, Sarah Winter, ela foi presa em 2020. O Xandão prendeu ela por causa do lado dos 300. Hoje ela tem outra vida, pelo que eu saiba. Mas naquela época foi uma época difícil. Então, isso mostra que realmente o que é melhor, uma venda nos seus olhos e uma sensação de liberdade que não existe, ou uma verdade dura e cruel, mas é a verdade. Isso que eu penso. Muita coisa mudou em 3 anos. E setembro de 2020 foi um ano muito importante. Setembro de 2020 foi um ano, inclusive, do esposo do Thomas Vícios. Quem se lembra? Sabe? Então, as pessoas, elas têm que se lembrar disso aí. Que foi uma época complicada? Foi. Nossa, foi uma época complicadíssima. Foi uma época, inclusive, que muitas pessoas
abandonaram canais, muitas pessoas acabaram até brigando umas com as outras, mas se você vê, foi uma época que foi necessário a gente viver. Porque se a gente é o que é agora, foi justamente por ter passado por que a gente passou. A gente precisou, digamos assim, às vezes a gente precisa penar um pouco para a gente ter a cabeça que a gente tem hoje. Então foi muito importante essa época, por mais que foi uma época difícil, foi uma época complicada, uma época de incerteza. Pô, foi uma época muito incerta, foi. Você pode ter certeza disso. Foi uma época complicadíssima, galera, mas foi necessário. Diz o botão errado, o carro desacelerou. Foi uma época complicadíssima, mas foi uma época que a gente precisou passar. Pra gente ser o que a gente é hoje. A gente precisou passar porque a gente passa. A gente passou por momentos complicados, passou. A gente passou por momentos, nossa, ô louco. Mas a gente precisou passar. Sabe? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Até um pensamento, poxa, muitas pessoas ainda estão presas ao bolsonarismo? Estão. E a gente não pode fazer nada. E aí esse negócio de tentar abrir os olhos dos outros, assim, cada um sabe o que faz da vida. Mas eu abri meus olhos e estou dando minha opinião. Algumas pessoas ainda estão naquela coisa ainda de ficar naquele bolsonarismo idiota. E eu acho que o bolsonarismo fez muito mal a muitas pessoas, inclusive a mim. Eu tenho ciência disso. Que o bolsonarismo ele me prejudicou de alguma maneira, mais me prejudicou do que me ajudou. Sabe? E isso é foda. E isso é complicado, galera. Penso eu que eu mais me prejudiquei do que tive algum ganho. Mas eu aprendi com isso. Hoje é claro que eu tenho que encarar as consequências dos meus atos? Tenho. O preço que eu paguei foi brigar com muita gente. E tem muita gente hoje condicionar muitos desafetos, pessoas que eu nem imaginava que iam estar contra mim, mas faz parte. A vida faz parte disso aí. Algumas pessoas se afastam da gente e a vida é aquela coisa, toca o barco. Mas é aquela coisa. A verdade é que nem diz o nome de quem tá. Minha verdade é para os amigos, mas isso não tá errado. Se você fala o que você pensa, quem vai estar do teu lado é quem realmente quer estar do teu lado. E muitas pessoas não têm essa mentalidade de falar o que elas pensam por medo, por covardia, por insegurança. Então, realmente, falar o que você pensa é um ato de coragem. Porque você vai encarar muitas coisas, cara. Vai, entendeu? E que nem na primeira tentativa que eu tive de fazer vídeo, isso não é a minha primeira tentativa, né? Eu vou falar pra vocês. É, que imagem que meu filho vai ter de mim? Um cara que, pra agradar os outros, ele esconde o que ele pensa, ou fala coisas que ele não acredita por conveniência ou para ter algum ganho, porque para mim isso é coisa de mentiroso, entendeu? E eu não quero que ele tenha imagem eu sou mentiroso. Quero que ele saiba que o meu pai, ele, ele fala, ele pensa, ele defende os convicções dele. Então, para mim foram 3 anos de muito aprendizado, porque eu vejo o passado, muitas coisas que eu falei no passado eu não falaria hoje. Falei,
poxa, muita coisa eu não mudei minha opinião. Outras coisas eu mantive minha convicção. Mas eu penso que valeu a pena passar pelo que eu passei. Senão eu não seria quem eu sou hoje. Então, são coisas da vida, né? E o vídeo vai ficando por aqui e até o próximo, se Deus quiser, galera.